Vou falar agora com vocês então sobre o Eric Lamela, né? Vou deixar aqui algumas informações lá do argentino chamado Uriel Lugic, que ele traz informações então dos times da Argentina, muito também do Rosário Central e do Newell's Old Boys, onde ele afirmou então que o Eric Lamela tem então procura do Corinthians, Cruzeiro e São Paulo, então confirmando aquela informação lá do meu amigo lá do SEC Informes, né, e do Cruzeiro 365, que o Cruzeiro 365 tinha trago na última semana, que era ele o jogador que vinha sendo especulado. Eu até falei, né, que na minha cabeça faria sentido o Eric Lamela ser esse jogador, né, que ele havia indicado. Enfim, eu acho que é um atleta interessante, não vive uma boa fase, não é um jogador que vai chegar e fazer muitos gols, mas sem dúvidas tem muito nome e que tem um futebol muito acima da média aqui no Brasil. Ele é um jogador que na Europa nunca conseguiu ter um destaque absurdo, 15 gols por temporada, não. Mas uma coisa é você jogar na Premier League, agora no Sevilla, outra coisa é você jogar a Série A do brasileiro. Nessa temporada muito ruim, 9 jogos só na Liga, na Espanha, em quase 30 rodadas, 15 partidas só no ano, 2 gols e 1 assistência, mas olha que temporada passada ele foi bem, né? 49 jogos, 9 gols e 1 assistência, tá no Sevilla então indo para sua terceira temporada e tem contrato só até o dia 30 de junho, ou seja, pode já assinar um pré-contrato, né, e chegar no ano que vem de graça. Então seria uma negociação bem interessante para o Cruzeiro ter o Eric Lamela de graça, 0,800, acho que seria sensacional. Certamente não teria um salário baixo, é um jogador que tem alguns históricos de problema extracampo e também de lesões, então não acho que ele chegaria e, primeira temporada dele, colocaria uma expectativa gigante. Não, mas que é um atleta fora da curva e que pode sim ser uma peça importante, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Enfim, vou deixar aqui o mapa de movimentação dele na temporada passada, porque nessa atual temporada ele nem jogou basicamente, né? Eu vou deixar aqui do ano passado, dá pra ver aí que então ele joga nas duas beiradas, ponta esquerda, ponta direita, teve aí então uma nota média no SofaScore, 6.88, caiu mais pelo lado direito, como um ponta mesmo. O Eric Lamela então somou 32 partidas, 20 como titular, 6 gols na Espanha, né, na La Liga e uma assistência, um desempenho até que bom, realmente, não é aquilo que ele continuou, né, para a temporada, 32 jogos de 38 rodadas na Liga, 20 como titular, metade basicamente, e ainda somou 49 jogos no ano, contando Champions, contando também Copa do Rei e tudo mais. Pode deixar a sua opinião. Você acha que esses dois seriam boas opções? O Barreal basicamente confirmado, né, como reforço, e o Eric Lamela tem essa procura, acredito que o mais difícil desses. Eu acho que é realmente um jogador que vai chegar? Olha, não tenho certeza, mas assim como eu não esperava que o Barreal seria contratado, assim como eu não esperava que o Matheus Pereira no ano passado chegasse, é um jogador que nós deixamos aí, né? Quem sabe pode vir, quem sabe não, mas essas as informações que temos até o momento de que... Bom, então quero falar agora com vocês sobre esse reforço chegando, vindo para a categoria de base. Valeu demais aí o portal Crias da Toca, que trouxe, né, esse atleta aqui, ó, que vem se destacando muito lá no futebol paulista, onde um dos destaques do União Suzano na Copinha de 2024, o meia Cadu, é o novo reforço, né, para a equipe do Cruzeiro, jogador que nasceu em 2007 e já teve passagens na base do Atlético Paranaense e também da Ferroviária, e aí viveu uma boa fase pelo União Suzano, que se eu não estiver enganado é do futebol paulista, tá? Tenho quase 100% de certeza. Então assim, ele vive uma fase realmente muito interessante. Qual que é a função que ele atua? A tendência é que ele chegue para jogar pelo lado direito do campo, como um lateral mesmo, tá? Um lateral direito. Enfim, vale lembrar, ele pode fazer essa função aí então, lateral direito e meia, mas realmente tem jogado mais no meio de campo, lembrando que foi a segunda contratação do União Suzano nessa temporada, que já tinha chegado o lateral Quadrado, que é o lateral direito, que já tinha chegado anteriormente, e agora então chega para a equipe de base do Cruzeiro, possivelmente para jogar no time sub-17 mesmo, tá? Um jogador super jovem, nascido em 2007, não consegui achar mais informações, tá, em relação a números dele e tudo mais, porém, vive uma fase boa, é um time que tem realmente revelado bons jogadores, o União Suzano, principalmente na base, você vê vários atletas saindo de lá, indo para clubes gigantes, né, do futebol brasileiro. Eu acho que tem um potencial de ser um novo Desportivo Brasil, por exemplo, sabe? Eu acho que é um clube que tem um potencial nesse sentido, e 2 jogadores já chegando para o Cruzeiro, vindo da categoria de base. Torcer então para que ele consiga se destacar, super jovem, né? Não temos muitas informações de números, por exemplo, dos jogadores, ou por exemplo até quando vai o seu contrato, mas já vindo para o time sub-17, não é surpresa se daqui 1 ano e meio, 2 anos já está no time profissional, até porque o Cruzeiro, o que eu gosto muito da base é que cada vez mais os jogadores têm sido mais jovens, né? Então, antigamente o time sub-20 tinha até time sub-23, jogador de 22 anos, 23 anos jogando na base, quer dizer que são velhos? Não, a grande questão é que eu acho que esses caras já tinham que estar no profissional, né? E aí o Cruzeiro fez essa limpa com o Ronaldo, excelente. Time sub-20, quase todo mundo com 18 anos, 19, muitos com 17,
time sub-17 com vários com 15 anos, algumas super promessas com 14, e o time sub-15 com vários com 13, 14, 15, né? Vai ter alguns ali também que são os mais prontos, né? Assim como os que têm 20 anos no time de base. Por exemplo, ano passado tinha o Kaique na base ainda, né? O Kaique, o Everton, o Juan Santos, o João Pedro, que está no profissional. Você vê que eram os caras, o cara do time, né? E que não ia disputar a Copa São Paulo, e sim os campeonatos como o Campeonato Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, que o Cruzeiro se sagrou campeão. E já eram jogadores super prontos. Fora ainda promessas como o Juan Índio, né, com 17 anos e voando na equipe sub-20. O Fernando com 18 anos também em uma fase sensacional. Então tenho gostado bastante desse modelo de base. E como muitos jogadores subiram, né, para o time profissional, muitos saíram da equipe sub-17, sub-20, naturalmente vai ter a chegada de mais jogadores. Então o Cadu aí, ó, chegando para o meio de campo, vindo do União Suzano, passagens pelo Atlético Paranaense, Ferroviária, e o Quadrado, lateral direito, outro atleta também do time sub-17 do União Suzano. Então quero começar falando aqui sobre essa informação do ponta, né? O Matias, vou deixar aqui essa informação que temos, ó, que não existe interesse no Cruzeiro em contratar o Matias Jimenez. Na verdade, o nome do jogador nunca esteve na pauta da diretoria, tá? Informação aí que temos, porque na semana passada eu até trouxe um vídeo aqui no canal, um portal que cobra as notícias do Independente lá da Argentina, trouxe que o Cruzeiro estava monitorando o Matias Jimenez para a próxima temporada, né? Então seria uma contratação cara, até porque eu trouxe aqui para vocês, o Independente quer negociá-lo por 3 milhões de dólares, algo na casa de 15 milhões de reais, apenas 50% dos direitos econômicos, então seria uma negociação bem cara, né? E vale lembrar que o Cruzeiro segue-se no mercado em busca de mais um ponta. Até o último jogo contra o América Mineiro ficou clara essa necessidade do Cruzeiro ter mais um jogador para essa função, e o Matias Jimenez, na minha opinião, seria uma ótima alternativa, mas 15 milhões de reais em 50% dos direitos econômicos, desde o início eu já falei para vocês que eu não acho que o Cruzeiro vai fazer grandes investidas nesse sentido nessa atual temporada, tá? Por que, Gustavo? Você acha que o Cruzeiro aprendeu porque errou? Não diria que isso, né? Mas ficou bem claro que, por exemplo, o Cruzeiro nesse mercado, trazendo o Dineno, Lucas Romero, o Vidialba, com compensação financeira bem baixa, os Cifuentes de empréstimo e tudo mais, o Gabriel Veron, ficou um mercado muito melhor, muito mais barato do que você ir lá e pagar 15 milhões no Arthur Gomes, 16 milhões no Wesley. E ainda tem no meio do ano o caso do Matheus Pereira, que eu já trouxe um vídeo aqui falando só sobre isso, né? Que deve ser que o Cruzeiro possa comprá-lo mesmo por quase 60 milhões de reais, então tem que economizar, né? Esse ano, basicamente, a maior contratação vai ser a chegada do Matheus Pereira em definitivo, caso ele queira ficar mais do que só mais um ano no futebol brasileiro, né? Vale lembrar também que não é que o Cruzeiro não gastou, o Cruzeiro já gastou quase 15, 16 milhões nessa janela com compensações. O Dineno foi 1 milhão de dólares, o Lucas Romero foi próximo disso, o Vidialba teve um empréstimo de quase 2 milhões e 400, mais uma opção de compra, então o Cruzeiro gastou sim, mas muito mais eficiente, gastou menos, mas muito mais resultados, né? E uns jogadores muito melhores do que no ano passado. Só para terminar desse ponto aqui, já foi especulado 2 vezes no Cruzeiro, o Matias Jimenez então tem 24 anos, joga de ponta direita, 1,84 m, pelo Independente na temporada passada, 43 jogos, 10 gols e 2 assistências, e o portal lá que cobra as notícias do Independente afirmou que o Cruzeiro era um dos interessados, mas tinha também outros times do futebol brasileiro de olho nele, então não ficaria surpreso se ele pintasse, né, no futebol brasileiro.